Olá, tudo bem? Vamos agora às reflexões do tarô mitológico para o signo de Leão. Vamos ver qual é a mensagem aí para os leoninos e leoninas. Bom, a carta número um aqui é a carta da Lua, né? Aqui mostra assim uma energia assim de dúvida, né? A pessoa tá assim meio sem saber o que fazer, né? Ela tá meio em dúvida, assim, meio questionando, mas isso aí pode ter alguma coisa ligada também ao inconsciente, né? Muita coisa ligada a um processo, uma necessidade de se fazer uma autoanálise, né? De se fazer um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, né? A Lua ela está muito ligada ao inconsciente, né? E aqui você vê uma dúvida, mas que está baseada provavelmente em coisas que estão lá no inconsciente. E aí, quando a gente vai para a carta número 2, né, o que pode estar aí bloqueando essas questões, aí você vê a carta do Sol. Olha que interessante, o Sol bloqueando a Lua. Nesse caso aí, o que vem nesse bloqueio do Sol? Sabe aquele, quando diz assim, muita luz pode cegar, entendeu? Então, quando você tem certas coisas que você precisa ter mais cuidado para poder analisar, para poder ver, né? Apolo está muito ligado também com essa coisa do pensamento mais racional, né? Sem o sentimento, né? A coisa mais objetiva, aquela coisa certinha, né? Planejada, organizada. Então, assim, às vezes a dúvida vem de querer ter uma solução, ter uma coisa organizadinha, aquela coisa calculada, né? Você ter assim tudo sob controle, né? Quando alguma coisa foge do nosso controle, a gente fica meio perdido, como está aqui a figura na carta da Lua, que ela está, nesse caso aqui, olhando para os três lados, né? Ela aqui representa a deusa Hecate, né? Que tudo vê passado, presente e futuro, mas a gente pode usar também uma metáfora de você estar olhando para os três lados, que se você não sabe para onde olhar, né? Por que seguir, por quê? Porque muitas vezes essa coisa de querer tudo muito certinho, sabe? Tudo muito calculado, tudo muito planejado, controlado, traz a dificuldade, entendeu? A gente acaba que se limita, né? A gente tira o nosso raio de ação, né? Quando você se coloca que as coisas têm que acontecer desse jeito, limitou. Porque ela pode acontecer desse, mas você limitou que tem que ser aqui, aí que vem a dificuldade. Aí vem a dúvida porque como o universo não é uma coisa linear, que só tem um caminho, são vários, quando você não tem o controle, você não consegue ver, você fica meio perdido, você não sabe para onde ir. E é inclusive o que a gente vê aqui, se a gente vai aqui para a carta 3, né, que é a carta cabeça, o que está aí aparente aí na questão é o louco. Aqui o louco nesse caso aqui, ele está representando o quê? De você meio que não saber para onde ir. Você vê aqui na carta, ele está aqui na beira de um precipício, né? Ele está pronto para dar o primeiro passo e o passo é em direção ao precipício, né? Onde é que vai dar isso? Ele vai cair lá embaixo? Então, assim, o que vem assim como na cabeça aí da situação, está pairando aí por cima dessa questão, é de o medo de andar no desconhecido, sabe? Porque se você quer as coisas muito controladinhas, muito certinhas ali, como é o deus Apolo, né? Você acaba que tira um pouco da espontaneidade, você tira um pouco da intuição, você tira da possibilidade de novas escolhas, de novos caminhos, porque você já decidiu que é aquele caminho ali, tem que ser daquele jeito, sabe? E você fica perdido, porque se tem que ser desse jeito e não é,
Aí vem a dúvida. Você fala, então o que eu faço agora? Se a coisa tem que acontecer assim, aí não aconteceu, e para onde que eu vou? Não, cara, tem que abrir isso aí. Né? E o louco vem dizer, você tem que andar no desconhecido, você tem que deixar de lado essa coisa de querer assim, as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não serve. Tem que ser do jeito que eu estou achando que tem que ser. Né? E isso, voltando, traz essa questão da dúvida, porque aí se não é do jeito que você quer, você fala, e aí, agora o que eu vou fazer? Né? E aí quando a gente vai aqui para a carta 4, aí olha só, olha quem está na base da questão, é o 10 de paus. O 10 de paus, ele vem falar das preocupações materiais, né? Aquela que a gente assume um monte de responsabilidades e tem dificuldade de guiar tudo, né? Por que vem essas preocupações, né? Por que a gente preocupa? A gente preocupa, a gente ocupa antes, que é sempre uma ansiedade em relação ao futuro. Por quê? Porque é essa coisa de querer tudo daquele jeitinho ali, certinho, quadradinho, entendeu? Então, quando a gente não tem aquilo, aquele controle da coisa de ser daquele jeito que a gente acha que tem que ser, a gente já tem uma ansiedade em relação ao futuro, já se preocupa, mas e agora? Como é que vai ser? Se não saiu a coisa do jeito que eu estava pensando que ia sair. E agora eu vou fazer o quê? Né? Você já está na base aqui, é esse sentimento, essa preocupação, essa ansiedade com o futuro. Porque se a coisa não é do jeito que a gente quer, né? Se a gente precisa, às vezes, tomar uma nova atitude, a gente precisa olhar as coisas de uma outra forma. É o desconhecido, é lá o louco que está pisando no desconhecido, é fazer, às vezes, olhar a situação por uma maneira que a gente não olhou ainda, né? Essa figura da lua, né? A deusa Hecate, né? Ela tá olhando em três direções. Aqui a gente já pode usar também essa metáfora de outra forma. Você conseguir ver outras possibilidades, né? Eu acho que assim, essa dúvida, ela vem muito de você querer a solução de um jeito só, entendeu? E aí você é só esse caminho aqui. Aí tem esse caminho e tem esse de cá, mas aí você não se abre. Por quê? Porque você fechou que tem que ser desse jeito aqui. E aí quando a gente vai para a carta 4, que é as influências do passado, né? Olha que interessante. A carta que saiu foi o As de Espadas, que o naipe de espada ele é ligado ao pensamento, ele é ligado à mente. Você vê até que aqui, ó, aqui você vê a deusa Atena, né, que é a deusa da justiça, né? E aqui você vê que ela está pisando aqui num terreno totalmente árido, né? Um terreno seco, né? Não tem verde, não tem plantação, não tem nada. Por quê? Porque se ficar só na mente, entendeu? Se ficar só naquela imposição de tem que ser desse jeito, a coisa não frutifica, entendeu? Fica o terreno árido mesmo, você não abriu, você não se abre para outras possibilidades, para outras alternativas, né? Porque tem N formas de se fazer as coisas, sabe? O problema é quando a gente se prende e diz assim, tem que ser desse jeito. Se não for assim, não dá. Entendeu? Tem que ser do jeito que eu quero. Aquele do quero porque quero, né? E aí a gente vai sempre se frustrar, porque o universo é uma coisa dinâmica. E nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Acontece como tem que acontecer, como é possível acontecer, né? Para aquele momento. E quando a gente vai aqui, então, assim, isso tem que se deixar de lado, esse pensamento, assim, muito da espada, né? Da justiça, né? Aquela coisa do certo e errado, sabe? De ou não é, você não tem outra alternativa, ou é isso ou não é. Tem que deixar isso de lado. E como influência aqui do futuro, na carta 6 você vê, aparece o 6 de copas. Aí você vê o 6 de copas, desculpa, aparece aqui o 2 de copas. O 2 de copas, ele mostra o início de um novo relacionamento, de um novo sentimento.
Aqui é onde Eros se encontra com Psique, e aí ele se apaixona por Psique, e aí começa aí a história dos dois. Então ela mostra assim que se você conseguir deixar de lado essa coisa de assim, tem que ser desse jeito, né? Essas coisas não saem do jeito que você quer, isso te frustra, você deixar isso mais aberto, né? Deixar isso aí mais solto, sem querer definir as coisas, né? Ter uma coisa, ter mais flexibilidade, isso vai trazer o que? Um novo sentimento, um novo caminho, um novo relacionamento, um novo comportamento, né? Muito mais saudável e muito mais salutar. E aí, quando a gente vai aqui para a carta 7, que é o Mago, né? A carta que normalmente é uma extensão da carta 1, aqui no caso da Lua, né? Você vê aqui a pessoa na Lua está perdida, né? Ela não sabe para onde vai, está na dúvida. O Mago, pelo contrário, o que ele é? Ele é o guia, ele mostra o caminho, ele aponta o caminho, ele diz para onde você tem que ir. Mas ele é o quê? Ele é o guia interior. É aquele guia que vem de dentro, que vem através da intuição. Então, seria a partir do momento que você deixa um pouco de lado esse pensamento racional, esse medo aí do desconhecido, né? Essas preocupações materiais, essa ansiedade do futuro, e volta a ouvir mais o guia interior, é ele que vai te dar o caminho, sabe? Essa coisa do que tem que ser desse jeito aqui, não é desse jeito. Ele está te mandando um outro caminho, dando uma outra orientação que você não está sabendo ver. E aí, ao se fazer isso, qual é a carta que vem aqui na posição 8, que é um ambiente externo? Você vê a carta da sacerdotisa, é a carta da deusa Perséfone. Perséfone, ela é a personalização da intuição. Ou seja, se você tem o mago, que é o guia interior, né? Perséfone, ela é a própria intuição, né? Ela tá lá no reino de Hades. Você vê que aqui na figura ela até desce as escadas, né? Ela está aqui no reino da mãe dela, de Deméter, que ela desce as escadas para ir para o reino de Hades. É o mesmo reino de Hades, o reino do inconsciente, onde está a Lua, né? Onde está presente a deusa Hecate, relacionada ao inconsciente. Então, assim, quando você deixa de lado esse quero porque quero e procura ouvir mais esse guia interior, como é que as pessoas te enxergam aí? A gente enxerga como alguém que olha a intuição, entendeu? Que ouve a sua intuição, essa voz interna que se comunica com a gente o tempo inteiro. Só que como a mente racional ocupa o espaço, né? Ocupa o canal, a gente nunca ouve, né? E seguindo por aí, né, nessa reflexão, nesse caminho, o que vem aqui na carta 9, né? Que é o pajem de copas. O pajem de copas, ele é representado pelo Narciso, né? Aquele que olhou para o reflexo dele e se apaixonou, né? O que essa carta vem dizer? Essa aqui é a posição 9, a posição de esperanças e temores. Ele fala do que? Do amor próprio, né? Então, quando você deixa um pouquinho de lado essa coisa mais de modelo, assim, de quadrado, de as coisas têm que ser desse jeito, você consegue também ter mais amor próprio, né? Ter mais amor por si mesmo. Por quê? Porque quando você estabelece regras e as coisas têm que cumprir as regras, essas regras se aplicam para os outros e para você também. E aí, se você não cumpre essas regras que você estabeleceu, aí vem a culpa. Aí vem aquela coisa assim, eu não presto para nada mesmo, eu sei que não deveria fazer isso e acabo fazendo, entendeu? Não tem jeito, sabe? Fica um sentimento de culpa, uma falta de um amor próprio, por quê? Porque está focado numa visão, né? numa percepção de mundo
que deve mudar, né? Que deve deixar de lado. E aí, seguindo nesse caminho, o que vem aqui na carta 10, né? Que é a carta que fecha aqui essa abertura. A carta aqui é dos 5 de ouros. Essa carta dos 5 de ouros é uma carta relacionada à autoconfiança. Nesse caso aqui é o quê? A partir do momento que você faz essa autoanálise e chega a essa conclusão, que tem que sair um pouco aqui da mente, aqui da coisa mental, e ir mais para a questão do sentimento, né, do guia interior, aqui você pode levar um sentimento, né, de uma falta assim, de autoconfiança, né, de acreditar em si mesmo, porque a partir do momento que você não quer controlar mais as coisas, você deixa esse guia interior, essa voz interior controlar, você pode chegar a perder a confiança em você mesmo. Porque você diz assim, bom, já que eu não estou controlando, né, e como é que eu vou confiar que as coisas vão sair do jeito? Então pode vir um sentimento assim de perda. Mas no caso aqui dos 5 de ouros, essa perda é uma perda assim do controle. É uma perda de querer que as coisas sigam um determinado caminho específico, entendeu? Então, o que vai resultar isso é um sentimento de perda, mas um sentimento de perda do quê? Do controle, de você deixar se guiar mais, aqui como na carta do louco, pela intuição, pelo andar no desconhecido, entendeu? De se abrir para outras possibilidades. Pô, se não pode ser desse jeito, como é que pode ser? Com mais flexibilidade. Como é que eu posso equilibrar essa questão aqui? Como é que eu posso fazer com que as coisas tenham harmonia, né? Porque a desarmonia ela sempre vem por essa questão da imposição da vontade. Você determina que as coisas têm que ser de um jeito, a outra pessoa acha que tem que ser de outro e começa o conflito. Então, quando você se abre para que não precisa ser desse jeito aqui. Vamos ver outras possibilidades, vamos ver outras alternativas. Quando a gente se abre para isso, tem essa perda aí do controle, né? A gente pode iniciar um novo caminho. Aqui Dédalo está saindo aqui nessa carta do 5 de ouro, ele está saindo de Atenas e está indo lá para Creta. E aí ele acaba que um novo caminho se abre para ele depois que ele sai. Então aqui também tem uma abertura aqui do novo caminho. A pessoa pode ter um- uma outra caminhada, assim, uma outra abertura, mas se perder aí essa coisa do controle, de querer a coisa ser do jeito que você quer, né, e de botar muita regra, e essa regra acaba que interfere aqui na questão até do amor próprio, né? Que aí gera um monte de culpa, né? Se você não cumpre as regras que você estabeleceu, você se sente culpado, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o mês de março de 2020, para se observar agora para as pessoas do signo de Leão, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Lá dentro da terapia, a gente analisa todas essas cartas, né? Essas mensagens de uma forma personalizada, né? A gente vê até que ponto, qual é a dúvida que a pessoa tem, entendeu? Qual é a coisa que ela quer que seja de um jeito, ela não aceita que seja do outro, e como que a gente vai conseguir trabalhar isso? Isso aí a gente faz através desse trabalho terapêutico, tá certo? Então, assim, é importante olhar para essa questão agora no mês de março, tá? E eu agradeço pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, tá certo? Com mais uma reflexão aí dos signos. Até lá!